Jesus fazia perguntas não só para que ele avaliasse o nível de compreensão dos seus discípulos, quanto para que os próprios discípulos tivessem noção do seu nível de compreensão da mensagem do Mestre. Jesus pergunta aos discípulos em Mateus 16, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguns discípulos dão outras respostas até que Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa resposta, Jesus dá revelações profundas a respeito da igreja. Em João 21, depois da morte de Cristo, em que Pedro nega, aquele episódio que Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus ressuscita, encontra com Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Jesus repete essa pergunta 3 vezes, em que Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. A revelação de verdades profundas passa pela compreensão dos conceitos básicos. Isso significa que há situações em que nós não poderemos seguir com o ensino enquanto a base não estiver sólida. Jesus fala sobre isso em João 16, quando ele diz, muito mais tenho a falar, mas vocês ainda não podem suportar. Naquele momento, Jesus promete que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, e isso evidencia que Jesus não estava comprometido em correr com uma agenda de querer entregar toda a mensagem de uma vez, mas ele se preocupava de que os pontos essenciais fossem plenamente compreendidos pelos discípulos e o Espírito Santo nos guiaria naquilo que fosse necessário após. Tem situações em que nós não vamos poder seguir com o ensino porque vamos precisar trabalhar na compreensão das bases, e isso é essencial.